Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família e irmã. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, sua manifestação, todas aquelas ações que elevam, elencam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui deixando seu joinha. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man, ajuda o nosso canal a crescer. E aí se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem. Já deixou seu graça e paz? Muito bem. Não fez ainda? Escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Nós vamos ver hoje o capítulo 11, esse livro extenso, grande, 66 capítulos. Nós estamos lendo um capítulo por dia e fazendo algumas aplicações ou trazendo algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Isaías, capítulo 11. Vamos ler o texto e vamos fazer algumas observações logo a seguir. Diz assim: o título aqui na nossa versão, A Raiz de Jessé. A Raiz de Jessé. Vamos lá. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Esse aí, o broto, o ramo de Jessé. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, ou seja, com a sua palavra, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, sempre com a palavra. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa, e os seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Veja que são palavras metafóricas, palavras que têm aponta para alguma coisa, um tempo diferente do tempo de hoje. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito e em Patros, em Cuxi, em Elão, em Sinar. Olha o Irã aqui, Ilão, olha só de onde vem o Irã. Olha só, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúmes de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles avançarão pelas costas da Filistia a oeste, juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes serão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, e empunhará
a sua mão contra o Eufrates, com a força do seu vento, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-los de sandália. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu, como aconteceu com Israel quando saiu do Egito. Esse é o texto que nós temos diante de nós. Vamos trazer e fazer então alguns apontamentos para os nossos dias agora, para as nossas vidas agora. Então nós estamos no Isaías capítulo 11, tá bom? Esse texto é um texto fenomenal, vida brotando de onde parecia morto. Lembra o que aconteceu no capítulo 10? Lembra lá? Vida saindo de onde parecia morto. O reino perfeito que nasce do improvável. Um tempo perfeito que nasce de um tempo complicado, cheio de contradições. A verdade central aqui que nós temos é o seguinte: Deus levanta um rei justo que governa com perfeição. Deus faz isso. Deus faz isso. E eu e vocês podemos contemplar isso. O problema que nós temos aqui nesse capítulo é o seguinte: os reinos humanos são marcados por injustiça, por corrupção e por limitação. É o problema que nós temos aqui. Depois de falar, de escrever sobre a queda como árvores sendo cortadas, lá no capítulo 10, Isaías começa então esse capítulo com uma imagem surpreendente. 10, destruição. Começa aqui com uma imagem fenomenal. Do tronco de Jessé, olha, tronco, hein? Acabou tudo, hein? Sairá um rebento, um bruto, sairá uma muda. Parece que tudo foi destruído, foi derrubado, mas Deus faz nascer algo novo do tronco, da raiz. Isso nos ensina que Deus trabalha onde o homem acha que não há mais saída, mais esperança. Deus opera, Deus trabalha, Deus opera aonde o homem fala, não dá mais, não tem mais jeito, agora acabou, está acabado. Deus começa a operar. Então nós temos aqui então a primeira lição, o renovo de Jessé. O renovo de Jessé. Jessé era o pai do nosso amigo, nosso irmão Davi. Isaías não fala do Davi, ele volta para a raiz. Ele volta para a raiz. E por quê? Por que o Isaías faz? Ele não fala do Davi, ele fala da raiz. Porque a linhagem parecia cortada, a linhagem parecia enfraquecida, a linhagem parecia sem futuro. O ramo, a raiz, mas Deus levanta sempre um renovo daquele tronco. Esse renovo, ele não fala do Davi, ele não fala do Davi, gente. Ele está falando de Cristo Jesus. Deus não depende da aparência atual das coisas, ele trabalha a partir da raiz, que é a palavra dele, né? Ele trabalha a partir da raiz. Uma outra lição que nós temos aqui é o seguinte: o Espírito estará sobre esse rei, estará sobre esse bruto, o Espírito sobre esse rei. Repousa o Espírito do Senhor, está o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, de conselho, o espírito de força, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor, de temor de Deus. Esse não é um líder basicão, um líder comum. Não, ele não julga, o texto fala, ele não julga pela aparência, ele não decide pelo que ele ouviu falar, lembra do texto? Ele não decide pelo que ele ouviu falar, ele vê além, ele discerne de dentro para fora, ele discerne perfeitamente, é do interno para o externo. Aí uma outra lição que nós temos aqui é o seguinte: este governo será justo. Este governo será justo, esse rei julga com justiça, defende os pobres, repreende o mal, ferirá a terra com a vara da sua boca, como mencionamos aqui, com a sua palavra. A sua palavra tem autoridade. Ele ferirá com a palavra. A sua base é a justiça, é a fidelidade. É o fundamento, é o princípio, é a base, é o alicerce. Diferente dos governos humanos, né? Diferente dos juízes humanos. Muito diferente. Ele é fiel à sua palavra.
Um reino de paz é o que se promete aqui. Haverá um reino de paz. Aqui nós temos uma das imagens mais belas, mais lindas da Bíblia. Começa o lobo com o cordeiro, o leão com o bezerro, a criança com a serpente. Que imagem! Que imagem nós temos aqui? Isso tudo aponta para a restauração total da criação. É uma outra vida, gente. É uma outra realidade. A terra se encherá, o texto diz, do conhecimento da glória do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Não é só paz externa, é transformação completa. Não é uma coisa só para ser vista. Ela é intensa, ela é completa. O alcance vai ser universal. O texto diz que as nações buscarão o Senhor, buscarão esse conhecimento. É universal. As nações o buscarão. O reino não é só para Israel, é para todos os povos. O reino é para todos os povos. Isso se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se cumpre em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente tem que aprender a ver assim. Tudo se cumpre no nosso Senhor, no nosso Mestre. Uma outra lição que nós temos aqui é a seguinte: a restauração do povo, a restauração do remanescente. Deus promete reunir o povo disperso. Ele promete reunir o povo disperso, restaurar Israel, remover divisões, abrir caminho de volta. Assim como Deus no Êxodo, lá no Êxodo, ele faz um novo caminho, ele promete a mesma coisa aqui. Um novo caminho. Um novo caminho ele traz para nós aqui. É como um tronco de árvore cortada. Pensa numa árvore que foi cortada, ficou só o tronco. Aparentemente você olha, aquilo está morto. Você olha, aquilo está sem vida. Aquilo não tem futuro. Mas depois de um tempo, passa-se alguns dias, começa a arrebentar um broto, uma muda pequena, frágil, mas cheio de viçosidade, cheia de vida. Assim é a obra do Senhor Deus. Quem olha fala, ixi, já deu. Ninguém resolve, acabou. De repente, a árvore explode em frutos. Isaías 11, então, fala para nós com profundidade de um novo tempo. Um tempo onde a vontade de Deus prevalecerá, gente. Um novo tempo. Deus trabalha em cenários contraditórios, em cenários improváveis, quando tudo parece perdido, um tronco, nada lá. Deus começa algo novo, Deus começa algo diferente, muda-se de parâmetro. Cristo é o Rei que nós precisamos, Cristo Jesus é o Rei que nós precisamos, não é um líder famosão, falho, mas um Rei perfeito, ou melhor, o Rei perfeito. O reino de Deus é diferente, gente. Enquanto que no nosso mundo aqui, o leão come bezerro, no reino de Deus não, é diferente. Não é baseado na força, nesse toma lá da cá daqui. É baseado em justiça e é baseado em verdade, em paz. Justiça, verdade e paz. Entendamos, em Cristo Jesus existe esperança além do caos. Mesmo em um mundo quebrado, só tronco, Deus está construindo algo belo, algo eterno, algo duradouro, algo permanente. Deus em Cristo está operando sempre. Quando a gente fala não tem mais jeito. Você já reconheceu Cristo Jesus como o Rei da sua vida? Não, já reconheceu? Nós confiamos mais no nosso Cristo ou nos humanos? Em quem nós confiamos mais? Nós ainda acreditamos que Deus gera a vida onde tudo parece acabado? Nós cremos assim ainda? Ou será que a nossa evolução foi tão grande que a gente não consegue voltar mais? Porque eu vejo tanta gente aí tão esclarecida falando bobagens. Hoje Deus está nos mostrando através de Isaías capítulo 11 que existe um reino melhor, existe um viver melhor, existe um mestre perfeito, um rei perfeito, existe esperança real, existe esperança verdadeira. Você precisa decidir, eu preciso decidir. Vamos viver debaixo do nosso próprio governo, da nossa própria mentalidade,
ou vamos nos render ao governo de Cristo? A quem nós nos renderemos? Vamos render-nos aos governos humanos ou vamos nos render ao governo de Cristo? Isaías 11, então, é uma revelação direta de Cristo Jesus, o Rei. Cristo Jesus é o renovo, não foi falado de Davi. Ele é o Rei justo, não é o Davi. Ele é o portador do Espírito, ele é quem traz a paz verdadeira, não é o Davi, é esse broto, é esse broto. Tudo converge para este broto que é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, gente, eu e você temos saída, a gente tem esperança. Esse capítulo nos ensina que Deus gera vida onde parece não haver esperança. É o que eu aprendo aqui nesse capítulo. Deus gera vida onde não tem esperança. Cristo é o broto, é o Rei prometido. O governo de Cristo é perfeito. O reino de Cristo traz paz e traz restauração. O governo de Cristo alcança todas as nações. Em Cristo Jesus temos esperança, temos futuro garantido. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, como vai dizer mais tarde em relação ao Isaías 11, o apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Fiquemos com esta palavra, que você seja abençoado e que você decida estar debaixo do governo de Cristo Jesus. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.